e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 39ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Rubens Boschert para fazer a leitura de texto bíblico. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 38ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata à deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário para realizar a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 39ª sessão ordinária de 30/10/2018. Apresentação de projetos. Projeto de Lei Complementar número 21 de 2018 regulamenta o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas ME, às empresas de pequeno porte EPP e aos microempresários individuais, o MEI, de que trata a Lei Complementar Federal número 123 de 2006 e dispõe sobre a Lei Geral do Simples Nacional em conformidade com a Lei Complementar Federal número 123 de 2006, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 22 de 2018 ratifica o novo protocolo de intenções e no Estatuto do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí, CISANVI, e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 23 de 2018 regulamenta o serviço de coleta e disposição final de resíduos sólidos urbanos no município de Timbó. Cria a taxa de coleta de resíduos urbanos, sólidos urbanos, e altera as leis complementares número 142 de 21 de dezembro de 1998 e número 212 de 21 de dezembro de 2001. Pedidos de providência, número 280 de 2018, de autoria do vereador Rubens Boschert. Número 281 e 282 de 2018, de autoria do vereador Guilherme Voit Júnior. Número 283 de 2018, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Ordem do dia. Emenda de redação número 1 ao projeto de lei ordinária número 55 de 2018, altera a redação da emenda do projeto de lei ordinária número 55 de 2018. Projeto de lei ordinária número 55 de 2018 autoriza a ampliação e prorrogar a concessão gratuita do direito de uso de bem público à Cooperativa Mista Agrícola de Piscicultores, a Comapeixe, concedida pela Lei nº 2.348, de 17 de maio de 2017. Projeto de Lei Ordinária número 62 de 2018. Altera o artigo 3º da Lei nº 2.985, de 27 de abril de 2018. Pedido de informação parlamentar número 53 e 54 de 2018, de autoria do vereador Rubens Boschert. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Continuando com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os projetos de lei complementar número 21, 22 e 23 de 2018, todos de autoria do Poder Executivo. Os senhores receberam cópias das proposições. Os projetos referidos seguem para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Prosseguindo, informo ainda que também foi protocolizado na Secretaria Legislativa os pedidos de providência número 280 a 283 de 2018, que foram publicados e encaminhados na forma regimental. Neste momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Guilherme Voit Júnior. O senhor responde até 10 minutos. Cumprimentando o senhor presidente, nobres pares vereadores, quero cumprimentar também aqui as pessoas que se fazem presentes nessa noite, ao nosso diretor dessa casa, também ao assessor Everton que está na casa, nossa assessoria de imprensa com a Karina, as pessoas que nos acompanham nos seus lares através da internet, bem como aos nossos
colaboradores. Senhor presidente, nobres pares, e aproveitando o público que está aqui nessa noite, cumprimentando os senhores, e é sempre uma grata satisfação quando o povo vem acompanhar as sessões da Câmara de Vereadores. Pelo menos assim as pessoas, e também as pessoas que nos acompanham nos seus lares através da internet, podem ficar cientes daquilo que os vereadores vêm fazendo no seu dia a dia, o seu trabalho como vereador, sempre buscando os interesses das pessoas num coletivo, atendendo as pessoas num coletivo. E dessa forma até agradeço a Mari, a nossa assessora, que está aí já com algumas fotos. Eu vou fazer a leitura, então, primeiro desse pedido de informação que eu estou fazendo sobre esse local. Eu fiz um requerimento na Defesa Civil, está aqui a cópia, inclusive já encaminhei isso também aos proprietários daquele local, ou melhor, isso é da Araponguinhas, então é outro requerimento. Esse aqui eu fiz o pedido, o registro 444, data dia 29/10, que foi ontem, verificar esgoto a céu aberto e fazer a limpeza dessa vala. Eu protocolei isso ontem no setor de obras, eu tenho isso também em mãos, o protocolo, e fiz o pedido aqui através da Câmara de Vereadores também protocolado nessa casa, e eu vou estar apresentando essa questão hoje então. O pedido que eu faço é que seja realizada a limpeza da vala sanitária em toda a sua extensão na rua Silésia, isso é na rua Silésia, no bairro Araponguinhas. Em atenção ao apelo dos moradores dessa localidade, é necessário que se faça a urgente limpeza da referida vala, haja visto que no local existe acentuada degradação do meio ambiente, com entulhos, barros e pedras, causando mau cheiro e dificultando bastante o escoamento normal das águas fluviais, fato esse registrado na última enxurrada, causando transbordamento das águas pelos terrenos próximos. Salienta-se, essa solicitação já foi encaminhada formalmente à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, pelo registro, esse que eu acabei de ler. Então, está protocolado tanto nesta casa, como também no setor de obras, para ser limpada essa vala. Se quiser passar mais algumas fotos desse local, isso fica ali na rua Silésia. Ali não aparece, mas ali existe uma vala, onde é essa vala que dá para ver que ela está totalmente obstruída. E na última enxurrada que teve, alagou e invadiu as residências ali naquela localidade. Então, o que a gente está pedindo, através das pessoas que nos procuraram, dos moradores daquele local, que seja feita essa limpeza novamente dessa vala, que se faz necessário. Como ela está obstruída por sujeira, pelo capim, e também assoreada, né, com muita areia e entulhos na vala, como a primeira foto, Mari, esta ali, ó. Então, não está dando escoamento da água nos dias de chuva. Então, se faz necessário isso, e até peço ao líder de governo, vereador Quinho, nos auxiliar novamente, como o senhor tem feito até o presente momento. Quero lhe agradecer por isso, pela atenção sempre. Vamos para a outra indicação. Essa sim, encaminhei na Defesa Civil ontem também, e protocolei lá sobre essa questão do Ribeirão Pomeranos. Então, fiz aqui o protocolo com o Fábio Meleri, que seja vistoriado o desbarrancamento em terreno público localizado ali na rua Peru, ali perto daquela pista de skate que tem, em frente ao Poço Ipiranga, desativado aquele Poço Ipiranga, ali fica também a rua Peru, o restaurante Capitão Grill, para quem quer se localizar. Eu fiz então esse pedido, que seja realizado o serviço de contenção do deslizamento do leito do Ribeirão Pomeranos, existente no final da rua Peru, centro, nas proximidades da residência número 85. Tal medida é urgente e necessária para evitar o deslizamento do barranco que forma o leito do referido Ribeirão, e assim evitando o avanço sobre os terrenos partes fundos daquele local. A presente solicitação também já foi encaminhada à Defesa Civil do município para a resolução do problema e segue fotos anexos. Então, em todos os ambos
pedidos estão anexadas fotos, as mesmas fotos que os senhores estão contemplando ali. Eu também tenho elas na indicação que será encaminhada tanto para o setor competente, que é o setor de obras, e a Defesa Civil, que também já foi encaminhada, bem como aos moradores local que foi feita essa solicitação. Então, esse ali é o Ribeirão Pomeranos, e naquela localidade, justamente ali nos fundos da pista do skate, ali na Aristiliano Ramos, eu acho que é ali, né? Onereu Ramos, obrigado, vereadorito. Está desbarrancando, e tem uma foto que vai dar para ver até um poste que já está, ali, ó, aquilo lá é um poste, ele está bem na berradinha, e daqui a pouquinho o desbarranco ali, o barranco vai ceder e vai cair esse poste. Então se faz necessário uma limpeza ali naquele local. Já estive conversando com o nosso diretor dessa casa, o Vigor Stark, que já foi diretor ali do meio ambiente, e ele já me alertou que seria impossível poder mexer naquele local. E também o próprio Meleri, que hoje atende a Defesa Civil em Timbó, também já me alertou quanto a isso. Tem que ser achada uma solução para isso, não sei, eu não tenho competência para opinar sobre isso, porque para isso existem especialistas, as pessoas especializadas nessa área de meio ambiente que podem achar uma solução. Hoje o Meleri prometeu que iria ao local para dar uma olhada, para ver o que realmente dá para fazer, pelo menos para dar uma satisfação aos moradores do local que nos pediram essa providência. Sobre as minhas indicações, senhor presidente, secretários, vereadores, seria isso. Tenho ainda 2 minutos e alguma coisa, e quero, nesses poucos minutos que me resta, lembrar do último domingo das eleições, os senhores que estão aqui presentes, uma eleição democrática, uma eleição que foi vencida por um candidato. O perdedor, é notório isso, que só existe um vencedor e um que perde, e foi o que aconteceu. O importante, após essas eleições, nós, principalmente aqui na nossa cidade de Timbó, que somos um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo honesto, um povo que não abaixa a cabeça mesmo nas maiores dificuldades. Nós levantamos a cabeça, já perdemos muito, mas levantamos a cabeça e vamos seguindo em frente, né, vereador Rubens? E vamos para a luta, vamos reerguer novamente daquilo que nós perdemos. E assim não é diferente com o nosso município. Nós, muitas vezes, perdemos muitas coisas, e isso eu posso falar em catástrofes, por exemplo. Quantos nossos timboenses já perderam muitas propriedades, os seus bens em catástrofes, enchentes e tal, mas nunca baixamos a cabeça. Sempre foi um povo que ergueu a cabeça e novamente foi à luta para reconstruir. E assim também nessa última eleição de domingo, houve um vencedor, e que esse vencedor venha fazer realmente aquilo que é de interesse da população brasileira, independente de partido A, independente de partido B, que venha trabalhar em prol do nosso Brasil. Vamos reerguer o nosso Brasil, a nossa moral, como está escrito na bandeira do Brasil, ordem e progresso, que seja restabelecida novamente, senhores vereadores, a ordem e o progresso no Brasil. É isso que nós brasileiros queremos, é isso que nós catarinenses queremos, e é isso que nós timboenses também queremos, que o nosso Brasil tenha novamente a hombridade de viver a ordem e o progresso no nosso país. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Fabrício Dal Castagna. O senhor dispõe de até 10 minutos. Boa noite a todos, boa noite, presidente dessa casa, os demais vereadores, os servidores e aos internautas. Rapidamente, a eleição do domingo traz um novo presidente do nosso país, com uma votação significativa, e que se promete muito. Esperamos que haja mudanças. De fato, as urnas mostraram que as pessoas
querem mudanças, efetivamente, e isso aconteceu nos mais variados cargos, desde o deputado estadual até o governador, passando aí pelo presidente, senadores. Houve uma grande renovação do cenário nacional. Eu já falei sobre alguns aspectos. Penso que político que não vê que as coisas mudaram, que o toma lá da cá, que o jeitinho brasileiro de fazer política mudou, não vai conseguir lograr êxito. Tomara que tenha mudanças de todos, mas que as pessoas também saibam que fazem parte das mudanças. E quero salientar, eu gosto muito de analisar os números. O Bolsonaro, ele fez 57 milhões de votos, mas 91 milhões de pessoas não votaram nele. Isso mostra que ele fez quase que só 1/3 dos votos do Brasil. Então mostra que, apesar de ter se tornado presidente, ele precisa cumprir o que prometeu e manter a ordem democrática de direito. Votei no Bolsonaro, acredito que ele seja um cara dos que tinham mais preparado, mas não significa dizer que pode ser feito o que quiser. Muito precisa ser feito no nosso país, mas também não podemos fazer de qualquer jeito. Assim como quero mostrar hoje uma situação aqui novamente, eu espero que a pessoa que tenha mandado esses documentos aqui para a Câmara tenha assistido a sessões via online. Eu recebo pelos Correios, pela segunda vez este ano, uma denúncia como ouvidor. Dessa vez me parece que o vereador Haroldo também recebeu o mesmo documento. Não vou falar do teor da denúncia porque corre em sigilo. Eu, como ouvidor aqui dessa casa, recebo. De novo, ela vem endereçada dessa vez de Gaspar. Da primeira vez a pessoa colocou no correio lá em Ilhota. A gente foi averiguar o endereço e o endereço era falso, porque eu mandei uma resposta à denúncia e a pessoa voltou para casa porque não tinha o remetente, não existia o tal endereço. E a pessoa que manda, ou o grupo de pessoas que mandam essa denúncia, dizem assim: manda uma cópia para nós aqui na Câmara e manda uma cópia para o Ministério Público. E ao Ministério Público diz o seguinte: ilustríssimo senhor doutor, representante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, comarca de Timbó, considerando as funções constitucionais do Ministério Público relacionadas à proteção da moralidade administrativa e diante da inércia do poder, apresentada pelo Poder Legislativo de Timbó, quando instado em fiscalizar e tomar providências diante da prática que o requerente entende como passíveis de investigação, serve presente para expor o requerente. Ou seja, ele diz aqui que a Câmara não faz nada. E eu não faço nada, ele manda uma cópia também para mim. Prezado vereador, é a função do vereador legislar e fiscalizar os atos da administração pública. Ok, ele manda aqui a denúncia, muito bem feita, inclusive, ela está bem fundamentada. Eu particularmente compactuo e concordo com o teor dessa denúncia. Acho que realmente não posso falar dela, mas acho que tem cabimento. Na primeira vez eu conversei com o prefeito, conversei na época com o vice-prefeito, que era secretário de planejamento, porém, vou ler parte da resposta que eu mandei para essa documentação que eu recebi. A Constituição Federal assegura a liberdade de pensamento e expressão, vedando, todavia, o anonimato, conforme dispositivo do inciso 4º do seu artigo 5º, no sentido da Constituição, no sentido de que toda e qualquer manifestação deve possuir indicações suficientes a possibilitar a identificação de quem está se manifestando, inclusive de modo a permitir eventual demanda em caso de abuso do direito de livre pensamento. Sendo assim, entende-se ouvidor que é necessária a devida subscrição na petição encaminhada por Vossa Senhoria a esta Casa, bem como também a apresentação de seus dados pessoais, de modo a facilitar o contato da ouvidoria com o senhor para a correta instrução e devido processamento da denúncia encaminhada, razão pela qual solicito a Vossa Senhoria sejam adotadas as providências ora requerida. Querido, é muito fácil você ficar sentado aí na sua casa, provavelmente não tem muito o que fazer, e pedir para mim e investigar. Vou investigar qualquer denúncia que tiver, porém, venha até aqui ou mande esse documento dizendo quem você é. Ficar no anonimato é muito fácil. Isso não pode. Agora você imagina, eu vou acusar qualquer um do que eu quiser de forma anônima e aí é mentira. Como é que fica? Quem acusa não tem que provar? Que tipo de país? Nós vamos voltar lá para a Idade Média, onde as pessoas apontavam e diziam: essa lei é uma bruxa. E quem tinha que provar que não era bruxa
era a pessoa acusada e não o acusador. Querem fazer uma denúncia? Estou à disposição. E mais importante, eu vou manter o sigilo. Eu não posso sair por aí dizendo o nome da pessoa se a pessoa me pediu anonimato. Agora, eu preciso saber quem é a pessoa que está fazendo a denúncia. Portanto, brincar de ficar fazendo denúncia, parabéns. Agora, vem até aqui, volto a dizer, a denúncia é bem fundamentada, eu acho que cabe investigação, só que precisa vir e dar o nome de quem está fazendo essa investigação. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rubens Bocher. O senhor responde até 10 minutos. Quero cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores e os demais presentes nesta casa aqui da Câmara Municipal de Timbó. Primeiramente, eu queria botar uma foto, a Mari passasse uma foto de um pedido de providência. É lá na rua Ingo Gitz. Ali há muitos anos eu já vinha pedindo, e agora novamente tiramos uma foto em frente das empresas, tem empresas, galpões lá. Assim, quando dá um pouquinho de chuva, não tem vazão essa água. Imagina no verão essa água parada ali, né? Fica escura, mosquito e borrachudo. Então eu gostaria que o líder do governo aqui, o Martins de Souza Filho, né, que fosse dar uma olhada, averiguar o que eles podem fazer com isso ali. E a outra, foi feito aqui um pedido de informação, uma indicação, para dizer a verdade, esse ano. Isso ali, o Ito, Carlos Krieger, ele conhece também. Aconteceu lá na Rua Amazonas. A Rua Amazonas, quem passa lá, meu, que bonito, lindo, né? Mas vocês têm que ver, existe uma Rua Cedro, a Rua Cedro, um beco, isso é a Rua Cedro, é um beco ali. Ali a prefeitura proibiu de construir, tinha uma tubulação, construiu, ninguém podia mexer lá. Aí de repente eles dão um alvará para construir um galpão em cima. E esse galpão represou água. E o prefeito já foi lá, o Jorge Krieger já foi lá, o prefeito Jorge Krieger, já foi o Moacir lá, todo mundo olha. Agora, gente, eu peço, Martins de Souza Filho, líder do governo, agora essa é a próxima enxurrada que dá. E tem mais uma coisa. Mas e qual foi a resposta do prefeito que esteve em loco? Que eles iam averiguar, mas até agora nada. Então, por causa disso, eu estou pedindo agora. Isso aconteceu, se não me engano, em maio. E até março. Na Páscoa foi. O vereador Carlos Krieger estava aí também. Mas não é só isso. Aí temos a Frei Bruno, eu fiz o pedido de informação da Frei Bruno. Está ali um pessoal ali também. Mas não estou culpando aquela gestão agora. Isso vem de muitos anos. Foi feita uma tubulação debaixo das residências. Foi debaixo das residências e ficou. Aí foi feito o asfalto na Frei Bruno. Mas foi feito politicamente, o que foi feito? Foi feito, a tubulação ficou lá, fechada. Em vez de já aproveitar a tubulação, não. A Frei Bruno tinha bacios do banheiro que pularam fora, estouraram. No final da Frei Bruno, eu acompanhei, naquela chuva ali, eu acompanhei. Lá tinha uma lagoa, lá de cima, que entupiu tudo. Ia entrar dentro das residências com esgoto e tudo. E a chuva continuava. E até hoje nada, gente. Então eu peço ao líder do governo, né, que leva isso mais uma vez ao prefeito, ao setor de planejamento, que é o Moacir, são gente bem assim, vamos falar a verdade, escorre atrás, só que lá eles têm que dar um jeito. Por que o morador não pode construir? É proibido. E o galpão pode ser construído de um dia para outro. E essa rua lá também tem um final, tem a rotatória. O cara construiu em cima da rotatória. Foi avisado o fiscal, ninguém fez nada. O virador, virador, mas, né? Foi construído em cima. E tem outra. Eu não fiz pedido de informação, mas já que tem as empresas, estão construindo empresas, galpões, nada contra, gente. Mas é na rua Frei Bruno. Tem todas as residências. Aí o cheiro da tinta, do barulho, começa às 5 horas da manhã. Eu queria ver se pode construir lá.
Eu gostaria de saber se pode construir. Então, eu queria que eles tomassem providências, porque não chega mais uma enxurrada, estamos ali correndo. Eu tinha que chamar aquele dia a agricultura, o pessoal da agricultura, para vir com a reta escavadeira para abrir os tubos. Para abrir os tubos ali. E no pasto, atrás das casas, para eles não inundar de uma vez. E até agora nada. Aí, mas agora, quando aconteceu, todo mundo veio. Todo mundo veio lá olhar. Não, nós vamos tomar providência. Agora está chegando o verão, está ainda lá. Os vídeos, não sei, olha ali, ó. Ali, a chuva está caindo do telhado da empresa em cima de um terreno particular. Ninguém olhou. É normal, porque pode. No muro, lá, não sei se vocês veem, no começo, lá caía lá de cá. E o morador correu, cansou de correr lá. Ninguém tomou providência. Olha ali, ó, a água caindo em cima. Não sei se tem um vídeo lá também das águas entrando na casa, olha ali, ó. E essa casa eu conheço bem, nunca entrou água. Por causa disso, a moradora não estava nem aí. A moradora pensou assim, vai vir aqui um pouquinho na rua. O Carlos Krieger estava lá também. O que aconteceu? Quando... Se me permite uma parte, também conheço ali o problema ali, fui reclamar já com o pessoal do planejamento, com o prefeito, mas que nem Vossa Senhoria falou, até agora nenhuma atitude foi tomada. A gente sabe de que com as chuvas de verão que se aproximam agora com essa nova etapa do nosso ano aqui, com certeza esses problemas vão voltar a ocorrer, e enquanto isso nada é feito. Infelizmente existem no nosso município também 2 pesos, 2 medidas, quer dizer, para a pessoa construir não pode, mas para fazer um galpão para prejudicar as pessoas, aí pode. O que está acontecendo? Vereador, eu não sou contra o galpão também. Eu acho que a empresa tem que existir. Só que tem que ter a mesma norma, a mesma lei. Não é só lei para o morador, aí vem os grandão, vamos falar a verdade, e vem os grandão, fazem o que eles querem. O pequeno sempre apanha. Me desculpe dizer. Então, eu gostaria que verificasse isso ali. Porque aí, isso aqui é na Rua Cedro, os moradores ali daquelas casas. Agora, nós não temos aqui nenhuma foto, nenhum vídeo da Frei Bruno. Dentro das casas, Sr. Haroldo Fibes, dentro das casas, eu estive lá, eu estava saindo do hospital, eu não podia ajudar. Aí você fica lá olhando, vendo aquela desgraça. Aí vieram alguns coordenadores da agricultura, contrator, que não é serviço deles, tá? Não é serviço deles. Mas eu disse, pelo amor de Deus, vão lá no pasto, naquela chuva grande, e foram lá abrir a tubulação, para ela abrir a tubulação. Porque é uma tubulação, imagina só, ela é contrária. Ela começa aqui embaixo com 30 e lá em cima 40. Tudo contrário. Então, quando foi feito o asfalto lá da Frei Bruno, foi falado, mas não. Tinha que ser feito asfalto rápido, tinha que ser bem rápido. Esqueceram os tubos. Esqueceram de ver os tubos. Agora estão cavando de vez em quando, abrindo a tubulação, porque entupiu. Mas não é só lá. Aquilo aqui é só um exemplo, que eu fiz uma indicação em março, foi logo depois, fiz a indicação e não adiantou. Aí todo mundo foi lá. Secretário, prefeito, nós vamos fazer tudo. Está aí agora. Agora eu quero ver que se dão uma enxurrada, se eles vêm de novo, não vou olhar. Então eu peço para eles tomar providência essa vergonha ali. Tá bom? Com a palavra o vereador Carlos Krieger. O senhor responde até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da casa, estendo os cumprimentos aos demais vereadores, as pessoas aqui presentes, hoje uma grande quantidade, né? A família Borchas está em peso aí, que foi vítima aí nesse desastre ali que aconteceu na Páscoa já, e eu estava ali por perto, na Rua Peroba também, então também foi desastroso lá, e depois a gente vai falar sobre isso aí. Cumprimentar também os internautas e colaboradores da casa. Passa o vídeo ali, Mário. Reparem que até já chegou a nascer uma bananeira ali no acostamento, né? Não sei se dá para ver bem.
tem o áudio ali junto, Mari? Gostaria de saber quando que vai ter um responsável pelo acostamento da 477. A gente liga para a prefeitura diz que não pode. A gente liga pro DEINFRA disse que tem que fazer isso, fazer aquilo. Pois então, pelas informações que tem, a prefeitura de Timbó ou de Indaial tem que entrar com um pedido no DEINFRA para que efetue a manutenção do acostamento do decorrer do ano, certo? Aí eu pergunto, será que não tem um responsável para que faça isso? Para que faça essa vergonha? Porque penso o seguinte, é pneu que fura para cá, é pneu que fura para lá, ninguém faz nada, nós não temos um acostamento decente. Faz tempo já que está essa vergonha, entra ano, sai ano e ninguém faz nada, entra político, sai político e ninguém faz nada. Vocês só imaginam, olha só como que se encontra. Olha só. Aí eu pergunto, se o cara dá uma saidinha de pista sem querer, só uma saidinha de pista, como vai ficar? Aí eu pergunto, quantos e quantos pneus que já foram pro pau, tá? Foram pro pau por essa situação. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Daí eu pergunto o seguinte, gostaria que chegasse esse vídeo nas mãos de uma pessoa, tá? Que fosse responsável, que fizesse a coisa acontecer, porque tá difícil. Fizesse a coisa acontecer em todos os sentidos. Se a prefeitura tem que entrar com pedido, pois que entre, que nós pagamos os nossos impostos, nós pagamos IPTU, nós pagamos o imposto do nosso carro, que seria o IPVA, para que mantenha o acostamento e o tráfego de veículo na BR em dia. Agora vocês me dizem o seguinte, tem algum responsável? Se tiver um responsável, que entre em contato comigo, porque se continuar desse jeito, nós vamos acionar a RBS para que faça acontecer, porque está difícil. Olhem só a situação que se encontra o nosso acostamento. Aí mais uma vez eu digo, pelas informações que tenho, prefeitura tem que entrar com um pedido no... Bom, cortando um pouquinho o vídeo, senão vai faltar tempo para falar, mas agradecer ao vídeo enviado pelo Silvio Ockner, é um cidadão ali da Rua Terena que é muito preocupado com os moradores ali da sua rua e de quem trafega ali, né? É o mesmo que encabeça abaixo-assinado ali para fazer aquela lombada ali na saída do Pasquim e várias outras coisas. Eu acredito que, misturando um pouco as coisas, com essa renovação que aconteceu na política nesse último final de semana, tanto a nível federal quanto a nível estadual, esperamos que o governador eleito, ele, apesar de não ter experiência política, o que é uma parte boa, que ele realmente faça uma limpa nesses cargos que muitas vezes estão lá só para beneficiar algumas pessoas e que façam as coisas acontecerem da maneira que tem que ser feito. Então, com certeza, Silvio, a gente pode esperar alguma coisa para o ano que vem. Para esse ano, só saudades, né? Falando um pouquinho sobre a... Sim, pois não. Vereador Carlos, é o problema aí do bairro Dona Clara, onde eu resido. As pessoas pagam IPTU, mas não tem, eles vão cobrar o quê? Se eles vão lá reclamar, você acabou de falar. Isso é a pior coisa que tem morar onde passa uma... Agora tem uma coisa também, né? Eu sei que ganharam já convite para fazer convênio. A prefeitura que não quer. Eu estive em uma reunião, mas faz uns 6 anos, que foi oferecido convênio como as outras gestões fizeram, no tempo dos Carlos Schneider fizeram os acostamentos, eles tinham convênio. E além da falta de acostamento naquela região ali, na última sexta-feira tiveram um problema lá grave com falta da água, né, vindo a ser solucionado apenas no domingo de manhã. Então, na mesma rua que é final de rede, tem cadeirante, tem neném, tem várias situações que estavam lá em situação bem crítica por falta de água, né? E não estou culpando o pessoal do SAMAI, porque o pessoal se esforçou para resolver o problema que aconteceu ali em frente à Rua Amazonas, onde houve o rompimento da tubulação,
mas esperamos que o SAMAI tome as providências, porque com o loteamento novo que está sendo feito lá na Araponguinhas, vai aumentar o número de moradores, vai necessitar mais água e deveria ser instalada uma rede de água nova, com maior capacidade. Recebi antes da sessão também uma reclamação a respeito dos caminhões-pipa, que ali no Tiroleses o serviço acaba não sendo feito com muita qualidade. Porém, na rua em que o motorista mora, que é a Rua Dona Clara, ela está sempre bem irrigada. Acontece em outras ruas também. Os problemas com o caminhão-pipa já vêm de longa data, né? Eu acho que o secretário tem que dar uma olhada no que está acontecendo. Inclusive, eles acabam punindo alguns motoristas de maneira a não receber o sobreaviso, onde eles não podem fazer o serviço, beneficiando apenas um ou dois. São vários assuntos assim de chefia que a gente vai acabando de receber as denúncias, né? Quanto à Rua Cedro, como a gente estava falando, né, onde antigamente vocês não podiam construir, não podiam mexer na vala que dava escoamento das águas, lá foi dado depois o alvará para eles construírem. Assim como lá na Cooper existia uma nascente, ou diziam que era uma nascente, na Rua Peroba também tem. Então, daí autoriza a construir, para uns não autoriza até a colocar barro, porque lá na Rua Peroba foi depositado um monte de barro numa construção, que eu já vim falando aqui na tribuna, ainda não foi tirado, e quando é verão, lá também existe a nascente, ou pelo menos brota água, né? Pode ser até um outro fenômeno, que não seja nascente. Na semana passada, estivemos em reunião com o prefeito para ver alguns probleminhas sobre as questões do que estava pendente para fazer, de pedidos que a gente tinha feito. E falando de alguns, um dos que foi levado aqui na tribuna era sobre aquela rotatória ou aquela rótula que foi instalada lá no trevo da MUD, ali na frente do Zizen Shopping, onde ele categoricamente me falou que o engenheiro passou para ele que não seria feito, que isso lá seria daquela forma e não seria mudado. Tá, até aí tudo bem. Mas me surpreendeu ontem, eu chego lá e aí eles fizeram. Então, quando eu digo que muitas vezes eles querem fazer a gente de bobo para vir aqui na tribuna falar ou agradecer, essa história vai se acabar, porque estão fazendo o que estão ganhando pago para fazer. A rotatória lá, além de terem feito, mas fizeram novamente num diâmetro meio grande. Então, ao invés de ouvir quem estava lá fazendo, botar 1 metro menor, foram lá e fizeram maior, dificultando também a entrada para o pessoal lá. Estivemos também na quinta-feira lá na Secretaria de Obras, falando sobre a questão do horário de verão. Tivemos uma reunião lá com o pessoal da Secretaria de Obras, e lá o prefeito confirmou com eles que não haveria o horário de verão. Mas salientou que ele está preocupado com a questão da saúde dos trabalhadores. Mas o que ele não contava é que os funcionários começaram a relatar a falta de EPIs, né? A falta de equipamentos, falta de protetor auricular, falta de sapatão, falta de calça, falta de camisa, falta de protetor solar. Ele achou inadmissível que estivesse faltando. Então, tem coisas para ser corrigidas lá na Secretaria de Obras e com uma certa urgência. Nós estivemos lá, tinha uma cumbuca lá onde é servido suco com 2 torneiras. Ela tem 2 divisões. Uma não pode ser utilizada porque simplesmente quebrou a torneirinha. E já deve estar umas 2 semanas para mais quebrado. Tem coisinhas tão pequenas que é tão fácil de resolver e o pessoal, quando é para prejudicar o pessoal lá do Obras, acaba prejudicando. O prefeito alega que realmente não vale a pena. Eu discordo. Para mim, eu acredito que eles, indo para o setor de trabalho, ficando ali em média 3 horas e meia, 4 horas, ou até 4 horas e meia, o serviço renderia mais do que fazer todo aquele trajeto que vão buscar os funcionários, vão levar de volta, os caminhões voltam para o pátio, depois vão de volta, e assim vai indo. Também foi falado naquela reunião que, para acabar um pouco aquela briga dos sobreavisos e horas extras, seria colocada uma lista onde que os funcionários que gostariam de fazer o sobreaviso ou fazer sobre hora, assinassem a folha se botando à disposição.
Porém, já teve, nem a lista não foi mal colocada lá, já teve problemas com funcionários que botaram o nome da lista e teve o chefe que foi lá e riscou o nome do cara. Ele não pode fazer. Então, você propõe uma solução e aí o chefe do peão vai lá e pega e risca o nome do cara. É correto isso? Para que foi colocada essa lista? Não é para botar as pessoas que estão disponíveis a fazer sobre hora, para acontecer o rodízio nos sobreavisos? Então, está acontecendo muita coisa na Secretaria de Obras e falta alguma coisa para que seja solucionado. Não sei se é uma questão de gestão, se é falta de interesse em resolver, ou se realmente é só para perseguir e prejudicar pessoas que muitas vezes não tem problema em falar o que sente ou o que pensa na frente das pessoas. Então, precisamos ver isso, porque alguma coisa está errada. Assim como a gente reclama aqui, eu também não consigo. Se eu pedir o patrulhamento de uma rua, não consigo. Ontem teve tempo bom, o pessoal estava buscando um monte de macadame lá na MUD, macadame que foi comprado, se eu não me engano, são 35 mil metros cúbicos. Foram dia de sol no sábado, no domingo. Ontem, amanhã, deu um pouquinho de chuva, mas depois o tempo ficou bom. Hoje o tempo ficou bom. E a rua Carajás, lá da rua Araponguinhas, está lá, metralhada, cheia de buraco. Será que não tinha tempo de botar umas 2 ou 3 cargas de macadame naquela rua, patrolar e passar o compactador lá, para ter acessibilidade ao posto de saúde? Será que o pessoal lá tem que sofrer tanto assim? E assim como em demais lugares, né? O senhor gostaria de falar, vereador Kim? Não. É que ligou o microfone ali, eu pensei que o senhor queria dar uma parte. Seria isso, obrigado. Com a palavra o vereador Haroldo Fibes. O senhor dispõe de até 10 minutos. Somente quero cumprimentar os vereadores dessa casa, as pessoas que nos assistem aqui, e também em seus lares, e também aos colaboradores. O último domingo tivemos aí uma situação bastante atípica em nosso país e estado também, comovido principalmente com o clamor da população, num sentimento de esperança, né? Esperança é o que o povo brasileiro tem e depositou nos dois candidatos, no candidato a governador e também a presidente da República. Então, essa ampla votação nesses dois candidatos só demonstra que o povo brasileiro está cansado, está farto, a meu ver, não dos políticos, mas da maneira como alguns políticos se portam, principalmente aqueles envolvidos em corrupção, em denúncias, e que temam em fazer politicagem. Sim, isso mesmo, politicagem, que é uma situação totalmente diferente do que política. Como bem mencionou agora presidente eleito, Bolsonaro, precisamos de mais Brasil e menos Brasília, porque as pessoas vivem nos municípios. E daí, vereador Carlos, vereador Rubão também, que foi falado nessa tribuna, em relação à EC 477, que tantas vezes já foi motivo de discussão nessa casa, e também foi motivo de apelo ao governo estadual e também ao governo federal, conforme Vossa Senhoria bem mencionou aqui, vereador Rubens, que em outras gestões havia um convênio entre a prefeitura e o governo do estado, para que o governo do estado pudesse, para que o município, perdão, pudesse fazer a manutenção do acostamento, e nunca na história esteve tão ruim quanto essas fotos. Aliás, essas fotos, vereador, não demonstram nem a metade do que se encontra a SC 477. Aquela parte que o senhor Ockner ali mostrou ali, ainda o desnível está pouco ali. Eu, inclusive, já estourei um pneu naquele local.
Mas se vossas senhorias forem um pouquinho mais adiante, vão perceber de que o desnível fica cada vez pior, conforme se trafega naquela rodovia. E daí eu lhes pergunto, há ou não politicagem em nosso município também? A meu ver, há sim, senhor. Porque se não houvesse, qual é o motivo plausível para que o município não continuasse a fazer o convênio com o governo do estado para fazer a manutenção dessa rodovia? Então, quero aqui externar minha indignação pelo fato de o município não tomar a frente. Afinal de contas, as pessoas moram aqui, as pessoas pagam IPTU, pagam todos os impostos e mais alguns que deveriam ser pagos, e pouco se faz pelos munícipes. Também quero aqui parabenizar de uma forma especial ao comandante Moisés pela eleição, né? Ele, conforme o vereador também disse, talvez até nem seja experiente politicamente falando, mas o importante, a meu ver, nos dias de hoje, e isso só ficou ainda mais demonstrado na última eleição, de que a pessoa não precisa ser uma pessoa com um bom discurso, uma pessoa populista, mas precisa ter ética, precisa ter honestidade, ser honesta. E aí sim, vamos admitir e chamar pessoas com capacidade técnica para ser ministro, para ser secretário, e acabar com o oba-oba da indicação de cargos. Porque normalmente as pessoas muitas vezes estão lá num cargo político de confiança, mas sem capacidade técnica alguma. Por exemplo, as pessoas aqui presentes também em relação à Rua Cedro, o que precisa mais do que essas fotos, esses vídeos, para que o município tome alguma atitude e vá lá e resolva aquele problema? Eu sugiro que o prefeito compre uma casa e vá morar lá. Se esse é o problema, se falta o prefeito morar lá onde é que pega esses alagamentos, por que não compra uma casa lá e vai morar lá? Ou aluga uma casa lá. Mas eu tenho certeza que todos vocês recebem todo no começo do ano o canedo do IPTU. E se não pagar o IPTU. E digo mais, até as pessoas deveriam começar a acionar o município judicialmente numa ação de indenização para cobrar do município os danos que vem tendo pela falta e pela desídia do governo, não só federal, estadual, mas também municipal. Porque fica muito fácil você pegar e vir colocar asfalto em cima de calçamento aqui no centro, colocar asfalto na rua Frei Bruno, e sem se preocupar com a tubulação que está lá embaixo. Por quê? As pessoas que tomam esse tipo de atitude, não moram lá. Falando em alagamento, em vala, vereador Tucci, também tem a vala ali da Rua Alemanha. Por várias vezes a gente já comentou esse assunto também, e o poder público não toma uma atitude. As pessoas estão lá, estão sofrendo. Enxurradas como essas na Rua Cedro são normais também na Rua Alemanha. As pessoas por várias vezes já me questionaram, e daí, quando é que vão arrumar nossa rua? A vala ali atrás, vão desobstruir aquilo lá? Não fazem. Não fazem porque não moram lá, porque as pessoas que exercem provavelmente cargos de confiança e que têm o poder da caneta, não moram lá. Aliás, conforme bem foi mencionado nas redes sociais, a caneta gera muito mais danos e mata muito mais pessoas do que pessoas armadas, do que os revólveres. O fato de a população brasileira, eventualmente, poder voltar a se armar, com toda certeza não vai gerar problemas maiores. Os maiores problemas estão nas mãos dos políticos que têm o poder da caneta e não fazem a coisa que tem que ser feita. Em relação à Tifa Lang, semana passada que levantei nessa tribuna, o que me foi dito, relatado depois da explanação aqui nessa casa, foi de que existiram sim a macadamização nos últimos tempos, mas de que foi feita pela Secretaria de Agricultura e os próprios moradores foram espalhar à mão e com carroça o macadame naquela via. Então assim, quero lembrar a todos de que
as pessoas que moram nessas tifas, que moram nos interiores, moram em estrada de chão, também pagam o IPTU. E aí é inadmissível de que hoje, nos tempos atuais, as pessoas ainda tenham que se socorrer a fazer o serviço que a prefeitura deve fazer, né? Então, assim, também quero aqui pedir ao líder do governo, seu Martinho, em relação a reiterar o pedido para a abertura da vala ali atrás da Rua Alemanha, para que realmente as pessoas não venham a sofrer, continuar sofrendo com danos de toda a sorte que enxurradas e alagamentos provocam naquelas residências. O vereador permite uma parte? Claro. Na verdade, eu acho que não deveria ser limpada aquela vala, não. Ali deveria colocar os tubos que já estão lá esperando há algum tempo. Ah, sim, tem aquela tubulação, sem faltar a tubulação lá, que já acho que acredito que faça mais de um ano que esteja lá, e até a pessoa veio me perguntar, mas vamos esperar, vamos aguardar a prefeitura tomar alguma atitude. Pois não, vereador? Essa obra da Rua Alemanha, essa tubulação, vereador, só para saber, a gente também vem cobrando isso do Poder Executivo. Essa obra está planejada para ser executada no final desse ano. Inclusive, me parece que no período de férias, talvez aí o pessoal vai estar trabalhando nessa rua, porque ali vai ter que ser mexido com a parte de rede elétrica também. É uma obra bastante complexa. Inclusive, vai ser desviada a água que vai para o lado de lá, que ela vai vir para o lado de cá. É uma obra bastante complexa, mas a gente tem a palavra do Poder Executivo que será feita nesse final de ano. Quanto a Tifalang, também era uma informação que a gente foi buscar. Se alguém botou macadame de carroça lá, botou na sua entrada, vereador. Eu até fui verificar, tive pessoalmente na Tifa essa semana também. A prefeitura fez a macadamização, é um trecho curto, foi patrolado, foi macadamizado, foi feito o serviço completo lá. Você deve ter buscado uma informação. A pessoa que mora lá que mandou um e-mail para mim. Eu tenho em mãos isso, aqui mas o então e-mail. teríamos que confrontar essa pessoa, me disponho com você, com essa pessoa lá no Obras, para saber onde é que De está a qualquer sorte, desinformação. vereador, quero aqui enaltecer o pedido daquela comunidade para que realmente não abandone essas tifas, essas estradas de interior, né? E falando em estrada de interior, também fui procurado pelo pessoal ali da TBO 010, continuação da Marechal Deodoro da Fonseca, aqui no Bairro das Nações, pelo fato de há muito tempo não haver a colocação de macadame ali naquela via também, e de que em vários trechos até se faz a patrolagem ali, só que assim, chega uma hora que não adianta mais fazer a patrolagem, só tem lama, só tem barro, e aqui quando chove só dá buraco e lama. Então assim, essas pessoas também pagam impostos, precisam ter o atendimento do poder público. Então assim, quero aqui de uma forma toda especial parabenizar as pessoas da Rua Cedo aqui também que se fizeram presentes aqui hoje, e também até convidar as pessoas que muitas vezes têm seus anseios, venham para a nossa casa aqui, venham no Poder Legislativo para modo de mostrar força para o prefeito e as pessoas responsáveis pelo poder da caneta, de tomarem uma atitude e não esperarem que situações como essa se repitam para que tomem realmente uma atitude. De mais abaixo também quero agradecer e parabenizar todas as pessoas que se manifestaram publicamente em apoio à democracia no último domingo, as pessoas que estiveram ali no centro de Timbó comemorando e se manifestando também, o pessoal lá do Senadinho, pessoal, amigos nossos que a gente sempre está reunido, e desejar a todos aí uma boa semana, especialmente para que os candidatos eleitos façam realmente um bom mandato, porque a esperança que foi depositada neles é o que fez eles vencer. Seria isso. Com a palavra o vereador Douglas Marchetti. O senhor dispõe de até 10 minutos. Quero inicialmente cumprimentar meus companheiros da mesa diretora, cumprimentar os demais colegas vereadores, cumprimentar todas as pessoas presentes aqui na plateia nesta noite, cumprimentar o diretor dessa casa, o senhor Vilgo Stark, cumprimentar também os que nos acompanham pela internet e aos servidores desta casa. Vendo aqui o discurso do vereador, meu companheiro, o excelentíssimo vereador Haroldo Phipps, vejo um discurso bastante forte, um discurso bastante bonito, um discurso realmente de quem assume a posição de ser oposição nesta casa, ser oposição ao governo e de encontrar problemas dentro da cidade, apontar os problemas, apontar aonde existem os defeitos,
mas dificilmente se vê trazendo soluções, ideias, para que se possa melhorar o nosso município. Problemas nós sempre tivemos. 12 anos o PMDB esteve no governo e muitas dessas situações não resolveu. E assim o tempo vai passando e os governos vêm fazendo a sua parte. Ao longo dos 8 anos do ex-prefeito Laércio e agora também na gestão do prefeito Jorge, tem buscado resolver os problemas e, claro, fazer uma cidade voltada para todos, cada vez melhor em todas as áreas. Agora, é fato que nós temos problemas. Esse problema do bairro dos Estados é um problema que precisa ser resolvido urgentemente, como o problema também que existe na Vila Guilherme, em questões de alagamentos, que o vereador Carlos Krieger conhece muito bem, o vereador Guilherme Vogt Júnior, como existe problema também na Pomeranos, como existe na Araponguinhas, na Rua Carajás, como o vereador comentou na semana passada, que não há tubulação de esgoto ali na Rua Carajás, que está com um projeto de pavimentação na Caixa Econômica, aguardando liberação para poder ser pavimentado. Então, problemas existem em todos os bairros. O que precisa ser feito é dar continuidade ao trabalho para que, aos poucos, a gente consiga resolver e os próximos governos também venham fazer a sua parte e venham trabalhar para o desenvolvimento da cidade. É fato que nem tudo vai ser resolvido, mas, cada um fazendo a sua parte, nós vamos ter uma cidade cada vez melhor. E o próximo governo que vier não vai pegar uma prefeitura, não vai pegar uma cidade com todos os problemas sanados, todas as ruas pavimentadas, tudo resolvido. Também vai ter problemas. Então nós precisamos ter um pouco mais de coerência nas nossas falas, principalmente quando a gente tenta jogar responsabilidades para cima do município, que não é responsabilidade do município, como é o caso das nossas rodovias, dos nossos acostamentos. Isso é um dever do Estado, como a saúde é um dever do Estado também. O promotor Éder, na semana passada, notificou o município para atender e tirar e zerar as filas das crianças que estão aguardando exames e cirurgias, enfim, de média e alta complexidade, que não é um dever do município. O único dever do município é o primeiro atendimento, atenção básica, os postos de saúde, média e alta complexidade, é um dever do governo do Estado, que não faz a sua parte, que joga a responsabilidade para cima do município. E o município cada vez mais vem arcando com as consequências, com a corda no pescoço, literalmente falando, com relação aos recursos, porque nós ficamos apenas com 13% dos recursos que são arrecadados. Então, vereador Rubens, quando o senhor fala em convênio, eu entendo a sua fala. E sei que realmente seria importante um convênio, mas o senhor muito bem sabe como age o governo do Estado, quando firma um convênio e joga a responsabilidade para cima do município e se isenta de colocar o recurso e de cumprir a sua parte nos convênios, como a gente acaba vendo em várias outras situações. É muito simples o governo do Estado propor um convênio para o município, para que o município fique responsável pelas rodovias e acostamentos, e depois o município tem que aplicar os recursos, tem que consertar aquilo que não é um dever dele. Então nós precisamos urgentemente, aquilo que nós já discutimos muito aqui nesta casa, uma reforma do Pacto Federativo. Nós precisamos que uma maior parte dos recursos fique aqui no nosso município, para que aí sim o prefeito possa elencar as suas prioridades, possa sim dar à comunidade tudo aquilo que ela precisa e sanar também aquilo que é de responsabilidade do governo do Estado e do governo federal. Rodovias, acostamentos, é dever do governo do Estado. E, inclusive, o seu governador, o vereador Fibes, o Eduardo Pinho Moreira, cortou nesse ano o Fundam, que tinha recursos previstos, inclusive, para o Estado de Santa Catarina, para obras de infraestrutura. Cortou o Fundam e apenas liberou 200 milhões de reais para as prefeituras do PMDB. E, mesmo assim, perdeu o governo do Estado. O governador Eduardo Pinho Moreira liberou mais de 37 milhões para dar continuidade à reforma da ponte Hercílio Luz, lá em Florianópolis, aquele monte de ferro que não se acaba mais, aquele monte de aço que continua uma reforma de anos e que não se termina mais, e que ele mesmo disse na sua fala agora recentemente que precisa de mais de 20 milhões para concluir essa obra. Quanto dinheiro, vereador, que poderia ser aplicado nas rodovias? As nossas rodovias não precisariam estar nesses estados no estado que estão, no estado que se encontram. Na semana passada, inclusive, eu me assustei, porque num dia pela manhã, muito cedo, quando saía de casa, via o pessoal roçando a rodovia com tratores, enfim, uma ação do governo do Estado. E eu fui pedir a eles
se iriam dar continuidade à limpeza das valas, iriam limpar as canaletas, iriam fazer toda a manutenção da rodovia. Não, nesse primeiro momento apenas o que foi liberado é a roçada. No segundo momento nós vamos fazer a limpeza das canaletas. Ora, é piada realmente, é piada. Então tudo sobra para o município e a conta vai ficando cada vez mais apertada, cada vez mais difícil. Então é preciso que cada governo, cada um faça a sua parte. E que nesta renovação que nós tivemos nesta eleição, tanto na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, aqui no nosso governo do Estado, com o comandante Moisés, que realmente possa iniciar um governo diferente, um governo em que venha limpar essas velhas raposas, tirar do governo essas velhas raposas, venha fazer um governo diferente, um governo com responsabilidade, um governo que, certo, vai ser difícil, com certeza, terá grandes dificuldades pela frente, só da dívida do Estado são quase 19 bilhões de reais, será necessário administrar, terá uma conta muito grande e difícil para administrar, terá grandes dificuldades para administrar, mas nasce aí uma nova esperança de um governo diferente, não só aqui no estado de Santa Catarina, mas também no nosso país. É fato que nós temos uma grande... o Bolsonaro tem uma grande responsabilidade, como disse meu companheiro vereador Fabrício, ele não se elegeu com a maioria dos votos, fez apenas 57 milhões. E, vereador, 1/3 da população brasileira não votou em nenhum dos candidatos. Isso também mostra uma grande rejeição. Então, ele tem um grande desafio pela frente e que ele possa executar as suas ações. Confiamos que realmente ele era o melhor que tínhamos nesta eleição e que ele seja um dos melhores presidentes e governe o nosso Brasil, um Brasil para todos, fazendo aquilo que é necessário. Uma nova política, uma política diferente, uma política de reconstrução, uma política que coloque o Brasil no rumo, na retomada do crescimento econômico e que retome, na verdade, o crescimento para gerar empregos, para que nós possamos tirar esse Brasil dessa crise profunda, não só da crise financeira, mas da crise política, moral, da crise ética. E quando eu falo de crise moral e crise ética, é justamente sobre isso. É dizer que o dever de muitas coisas é do município, quando o dever é do governo do Estado, do governo federal. Cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Tem que ter coerência quando nós queremos citar o problema do próximo. Nós precisamos agir com mais responsabilidade. Vereador Rubens, o senhor queria fazer um comentário? Não, eu queria só falar sobre a Rua Cedros, presidente. Ali o problema é o seguinte, isso nunca existiu, foi falta de fiscalização. Foi avisado, os moradores reclamaram, queriam entrar com o advogado, foi feito um condomínio, tudo foi jogado para a Rua Amazonas, tem tubulação, mas precária. Aquele dia eu estive ali, eu não podia ajudar, nem podia ajudar, eu vim do hospital, vinham ondas de água. Então eu concordo, isso não, mas faltou fiscalização, que a gente sempre diz, falta fiscalizar. E sobre o convênio, eu estive, quando fui presidente da Câmara, não vi, e lá foi oferecido o convênio. Só que o município não aceitou. O que me deixa triste, que a pessoa, ele paga em perpétuo, ele está pagando o serviço. Eu concordo que é um gasto a mais, mas o povo está pagando IPTU nas rodovias, onde é IPTU, concordo. Mas sobre a Rua Cedro, a Rua Frei Bruno, então, isso foi feito há muitos anos, realmente, foi uns 30 anos. Mas devia ter visto agora, devia ver, porque eles deixam o alvará construir, as pessoas constroem, fecha sempre mais. Creio que com o prefeito Jorge, com a sua boa vontade, estará solucionando o problema aí, né, daqui para frente. E com relação ao IPTU, é óbvio, todos pagam IPTU, mas tem as responsabilidades. O município nem pode agir na rodovia, o município nem pode consertar uma rodovia, é dever do Estado. Então, o Estado tem que fazer a sua parte. O que eu disse aqui é que cada um tem que fazer a sua parte, nós temos que ter coerência, cada um faz a sua parte, o governo do Estado tem a sua responsabilidade, rodovia é responsabilidade do governo do Estado, nós precisamos cobrar dos nossos representantes, precisamos cobrar do governo do Estado, para que nós tenhamos as melhorias necessárias, que o governo assuma as suas responsabilidades e faça o que é o seu dever. No mais, desejo boa sorte ao comandante Moisés, ao presidente Bolsonaro, desejo sucesso, que Deus ilumine os nossos governantes para que nós tenhamos um futuro melhor. Muito obrigado a todos.
Passamos aos pronunciamentos de liderança. Solicito ao secretário que faça chamar os oradores na ordem de inscrição. Nesse momento, como líder de governo, também eu farei uso da palavra e eu farei por até 10 minutos. Cumprimentando o presidente, estendo uma boa noite aos demais vereadores, os nossos internautas que nos assistem em seus lares, plateia aqui presente também, meu boa noite. Quero dar uma boa noite especial também. Hoje é o dia da merendeira, estivemos em algumas escolas hoje também dando os parabéns para as nossas merendeiras, os servidores da nossa casa. Como líder de governo, a gente tem a incumbência de trazer as ações do governo também para a nossa casa e para a nossa comunidade, e também responder os questionamentos também dos amigos vereadores, né? Então, alguns questionamentos que as pessoas também nos fazem durante a semana, também tomei liberdade de buscar as informações e trazer. A primeira acerca da máquina da nossa retroescavadeira, estivemos na Secretaria de Obras essa semana, e essa máquina, até por resolução, por um pedido da empresa que forneceu essa máquina, a máquina foi usada, sim, ela está sendo usada. Algumas pessoas me questionaram, poxa, mas por que está sendo usada se vai ser devolvida? A própria empresa que trouxe a máquina pediu para que ela fosse usada para saber se tinha outros problemas, além do que ela apresentava. Realmente foi tentado usar, foi feito alguns serviços, mas a máquina não corresponde, nem aos critérios de editais, enfim, realmente ela não vai servir. Vai ser pego com a segunda colocada, me parece, a outra máquina. A outra é acerca das nossas faixas elevadas, também buscamos a informação essa semana, quando vão ser feitas as faixas elevadas. Então, a gente tem informação, né, de que houve uma licitação no dia 10/8, essa sessão restou deserta, não apareceu nenhuma empresa para realizar, nem interessada. Estou obedecendo aos trâmites legais, mais 30 dias para lançar o edital, enfim, obedecendo todos os trâmites. No dia 24/9, novamente foi lançado o edital, foi feita a nova licitação, onde apareceram 3 empresas, né, a Grimpave, a Radial e a Terra Base. Então, a empresa vencedora foi a Terra Base. Então, foi assinado a assinatura do contrato no dia 22/10, e essas faixas começarão, então, a ser executadas agora, a partir do mês de novembro, obedecendo alguns critérios, alguns pedidos também, até por parte de vereadores, e elencados também pelo pessoal da engenharia, né, dando aí preferência em frente às unidades de saúde, praças, creches e escolas, né. Também, acerca da Tifa Lang, que a gente já colocou aqui a explanação também, e também acerca do horário de verão, que também fomos questionados. Semana passada os servidores estiveram aqui, onde o prefeito esteve fazendo uma reunião na Secretaria de Obras, estive presente juntamente com o vereador Carlos Krieger. Quero também estender os parabéns ao prefeito Jorge Krieger, foi lá, reuniu o pessoal, deu as explicações, deu as explanações, ouviu os funcionários, tomou ciência de algumas coisas, como você bem colocou, Carlos Krieger, de algumas coisas que precisam ser melhoradas, que precisam ser avaliadas lá no setor, pediu providências também para o pessoal da coordenação lá. E não é porque a gente é líder de governo, algumas pessoas, quem tu é líder de governo, você não cobra. A gente cobra, sim. Estarei cobrando também providências para que sejam sanados lá, principalmente a oferta de materiais de EPIs, os equipamentos de proteção individual, para que seja sanado. Foi posto lá pelo Batatinha também que a licitação está pronta, que serão comprados os equipamentos e serão fornecidos a partir desse mês aquilo que estava faltando, mas a gente vem cobrando, sim, do nosso executivo, para que faça e tome as providências nos setores que tiver que tomar. A respeito também busquei na Secretaria de Saúde a respeito das mamografias, se existe uma fila muito grande. Não temos uma fila hoje muito grande, as mamografias são realizadas, né, no município de Pomerode. Algumas pessoas até me relataram, são bem atendidas, o município vem buscando essa parceria, sim, mandando para lá. E foi me relatado também acerca de algumas ações que o município já pagou de exames de média e alta complexidade, que seria um dever do governo do Estado, e o governo do Estado deve hoje ao município cerca de R$550 mil, que o município já pôs o dinheiro na frente e está tentando hoje ser ressarcido por parte do governo do Estado. Me ponho à disposição para nós irmos a Florianópolis, pleitear esses recursos. Temos a palavra, vereador Fibes, se esse ano ainda for pago, que o governo do Estado pagar o que deve ao município, que o prefeito se compromete, sim, em comprar um mamógrafo para colocar. Mas hoje temos outras prioridades, enfim, para a gente poder atender toda a comunidade.
né? Às vezes, quando a gente se refere ao IPTU, poxa, mas eu pago o IPTU e a frente da minha casa, a minha calçada, o acostamento e tal, mas tem outras demandas que precisam ser vistas. Temos parte de educação, todo mundo usa, a parte da infraestrutura de creches, de escolas, posto de saúde, hospital, enfim, que a Prefeitura também tem a incumbência de manter. Claro que, quanto ao problema dessas ruas de alagamento, a gente também se solidariza. Já morei em local também que foi alagado, já morei em local de muita poeira, morei em lugares que tinha valas a céu aberto também, na rua Irma Guzman. A gente sabe das dificuldades que o município enfrenta. Aí envolve, quando é a questão de limpezas de valas, que foi colocado aqui no vídeo, envolve Ministério Público, envolve Meio Ambiente, são alguns outros poderes e às vezes foge da alçada do município. Mas estaremos também cobrando providências do nosso prefeito, lá na Rua Cedro, e em algumas outras localidades. Assim como também estaremos cobrando do governador do estado que mantenha as suas dívidas em dia. Né? Quando o vereador Douglas fala que foi cortado o Fundan, né, a grande politicagem dele foi antes, um pouquinho antes da eleição, liberar aí recursos somente para as prefeituras do PMDB. Isso também é uma politicagem, e mesmo assim perdeu o governo. Então a gente espera hoje, com essa renovação, que veio o nosso comandante Moisés, que ele possa fazer um trabalho, se livrar de alguns partidos, pelo menos, que estiveram no governo aí, a troco a gente não sabe do que, fazendo essa politicagem, e que ele possa, sim, dar novos rumos à política, não só estadual quanto nacional. A gente precisa disso. A palavra do momento que a gente ouve hoje é renovação e mudança. E é preciso sempre renovar, e as mudanças devem ser constantes, inclusive a busca sempre por novas demandas, novos crescimentos em várias áreas, não só da nossa cidade, como do nosso estado. E a gente tem percebido que muitas pessoas que nos pedem mudanças, quando essas mudanças nos atingem, aí eu já não sou tão favorável à mudança. Então nós temos que pensar que nenhum governo vai fazer milagre, nem o Bolsonaro não vai fazer, nem o comandante Moisés, se nós como população também não fizermos a nossa parte. E uma delas, o próprio pessoal da Rua Cedro hoje está fazendo aqui, o pessoal do Amazonas, vindo reivindicar os seus direitos. Nós temos que reivindicar os nossos direitos, sim, mas temos que exercer o nosso dever cívico também. E que me chamou a atenção é o número de abstenções, votos brancos e nulos, de 42% de pessoas que se abstiveram, ou seja, não estão nem aí, nem para o país, nem para o estado, nem para o nosso vizinho, não é capaz de pensar um pouquinho também no seu semelhante. Porque quando eu me abdico de votar, eu também não estou pensando em ninguém. Ah, para mim está bom, então deixa como está. Mas para muitas pessoas não está bom. Temos que pensar na classe do empresariado também, que está sofrendo bastante com as altas taxas tributárias. Alguém que faça uma reforma política e pense um pouquinho também do lado de quem investe, de quem é empresário. Eu assisti o debate do pessoal de São Paulo, onde o Dória debateu com o França, e o França julgou ele, que é um grande empresário, inclusive dá muitos empregos. Ah, você é rico, é fácil falar. Você está na sala com ar-condicionado, é fácil falar. Não podemos, parece que no Brasil está proibido ter dinheiro, é proibido ser rico, é proibido investir, é proibido ser um empresário. Não é proibido. Da vez que esteja tudo declarado, da vez que a pessoa tenha empresa, que forneça, que dê empregos e que faça a sua parte para a comunidade, não para si só. E é isso que a gente viu nessa eleição. Alguns candidatos, aí, por exemplo, o próprio João Amoedo, foi muito criticado. Poxa, a declaração, 450 milhões, está declarado. Não tem problema ter dinheiro. Nós precisamos dessas pessoas também. Fui questionado acerca de se a decisão de não fazer horário de verão foi tomada numa sala com ar-condicionado, Martinho, ou foi tomado no sol. Independente, gente. Independente, nós precisamos dar o exemplo aqui, o prefeito deixou bem claro lá. Quando a gente cobra exemplo de Brasília, cobra exemplos de Florianópolis vindo da Assembleia, nós também temos que dar o exemplo aqui, porque a nossa comunidade pede para ser atendida das 7 ao meio-dia, ou no setor da prefeitura das 8 ao meio-dia e das 2 às 5. Vamos dar a nossa parcela também de contribuição para a comunidade, exercer o nosso trabalho no horário em qual a gente foi contratado para fazer. Se o prefeito agiu assim, tomou essa decisão, temos que respeitá-la. E é isso que a gente espera, que possamos nós, como comunidade, no nosso dia a dia, dar um pouquinho de nós também para a mudança que a gente tanto quer. Sermos também essa mudança que a gente quer e que a gente precisa. Neste momento, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única, emenda de redação número 1 ao projeto de lei ordinário número 55 de 2018. Altera a redação da emenda do projeto de lei ordinário número 55 de 2018. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela aprovação da proposição, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. A emenda está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão.
A emenda está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, a emenda passa a fazer parte na íntegra do projeto de lei número 55 de 2018. Segundo item da pauta, discussão única, projeto de lei ordinário número 55 de 2018, autoriza ampliação e prorrogação da concessão gratuita de direito real de uso de bem público à cooperativa mista agrícola de piscicultores, como a Peixe, concedida pela lei 2.348, de 17 de maio de 2017, já com as alterações promovidas pela emenda anteriormente aprovada. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e tramitação da matéria, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para a elaboração da sua redação final. Terceiro item da pauta, discussão única, projeto de lei número 62 de 2018. Altera o artigo 3º da lei número 2.985, de 27 de abril de 2018. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e tramitação da matéria, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Quarto item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 53 de 2018. Leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 53 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário após deliberação, oficia o prefeito para: com relação à troca da tubulação da Rua Amazonas, bairro dos Estados, busca-se saber: existe a previsão de realização desta obra ainda este ano? Caso seja negativa a resposta ao questionamento anterior, quais os motivos que impedem a troca da tubulação em questão? Justificativa. Conforme foi informado ao Poder Executivo, através do pedido de providência número 164 de 2018, a tubulação existente na rua em questão, em especial nas proximidades desta rua com a Cedro, não consegue dar vazão às águas pluviais, causando alagamento das ruas em dias de chuva muito fortes. Além disso, foi construído um galpão bem em cima da tubulação, o que ajuda a prejudicar a vazão da água no local. Bem como houve a construção de um condomínio de casas germinadas que não existiam quando foi feita a tubulação. Assim, a quantidade de água que vem do condomínio é superior à capacidade da vazão da tubulação existente. Assim, de modo a informar a população acerca da realização ou não desta obra, é que se faz necessário o presente pedido de informação. Sala das Sessões, 30 de outubro de 2018, o vereador Rubens Bocher. A proposição está em discussão. Concedo a palavra ao autor. Presidente, como eu já usei a tribuna, só para dar um detalhe ainda, o condomínio, não adianta eles obrigar a botar a tubulação de 80, 60 no condomínio, se na rua principal, onde entra toda a água e o esgoto, é de 40. Então, eles deviam ver primeiro a rua principal, depois o condomínio. Peço o voto a favor. Não havendo mais oradores inscritos, encerro a discussão. O pedido de informação está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido de informação será encaminhado na forma regimental. Quinto item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 54 de 2018. Leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 54 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário após deliberação, oficia o prefeito para: com relação à troca da tubulação da Rua Frei Bruno, bairro dos Estados, busca-se saber: existe a previsão de realização desta obra ainda este ano? Caso seja negativa a resposta ao questionamento anterior, quais os motivos que impedem a troca da tubulação em questão? Justificativa. Conforme foi informado ao Poder Executivo, através do pedido de providências número 162 de 2018, a tubulação existente na rua em questão não consegue dar vazão às águas pluviais, causando alagamento das ruas em dias de chuva muito fortes. Do mesmo modo, o trajeto atual da tubulação é por demais prejudicial às residências que ali se encontram, tendo em vista que a rede que passa por baixo das mesmas, quando o correto seria que seguisse o mesmo trajeto da rua. Assim, de modo a informar a população acerca da realização ou não desta obra, é que se faz necessário esse pedido de informação.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 2018, de autoria do vereador Rubens Bocha. Proposição está em discussão. Com a palavra o autor. Presidente, a mesma coisa. Eu já usei a tribuna, né, e peço urgência para fazer essa obra. Peço o voto a favor. Não havendo mais oradores inscritos, encerra a discussão. O pedido de informação está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido de informação será encaminhado na forma regimental. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que será realizada no próximo dia 6 de novembro, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos pela presença e tenham uma boa noite.